Semana aconteceu dois negócios incríveis aqui. O primeiro é que apareceu um professor, ex-professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. E apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, apareceu um link em que se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também diga para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora a pregação de genocídio se tornou, vamos dizer, um direito, né? Mas, na mesma semana, coincidência ou não, aconteceu que o senhor Nelson Mandela divulgou uma nota a respeito de um filme recente feito na África do Sul pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio foi lá e fez um filme sobre o trabalho escravo nas minas de diamante no tempo do Apartheid, né? E, muito inocente, achou que o Mandela ia ficar deliciado com o filme. Bom, para grande surpresa dele, o Nelson Mandela ficou louco da vida e emitiu uma nota oficial dizendo que aquilo é tudo mentira, difamação, etc, etc. Bom, por que ele fez isso? Porque ele tinha a sociedade, tinha parceria com essas firmas do diamante. Não só ele, como o próprio Partido Comunista viveu da exploração do diamante e do trabalho escravo durante décadas. E este filho de uma puta ganhou o Prêmio Nobel da Paz, meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar, né? Agora, você vê que toda esta campanha, né, supostamente antirracista, que na verdade é racista, toda ela se baseia numa imensa falsificação. Quer dizer, já entrou no senso comum a ideia de que os negros africanos foram vítimas inermes dos europeus e de que os europeus, os brancos de modo geral, estão em dívida com eles. Ora, dívida por dívida, vejam o seguinte. Os muçulmanos, entre os quais havia uma quantidade enorme de negros africanos, eles invadiram a Europa e começaram a fazer escravos lá pelo menos 8 séculos antes de que os europeus se metessem na África. E a totalidade do tráfico de escravos, vamos dizer, da Europa para o mundo muçulmano é imensa. Quer dizer, não chega assim, vamos dizer, calcular por baixo, algo entre 3 e 5 milhões de pessoas. Existem várias fontes para o estudo disso, e uma delas que eu recomendo é o livro do Paul Bepler, B-A-E-P-L-E-R, que se chama White Slaves, African Masters. Este é um assunto que, como esteve proibido durante muito tempo, só agora começou a aparecer nos estudos universitários. Então ninguém quer tocar no assunto. Mas, na verdade, a escravização dos europeus por muçulmanos, inclusive negros, é muito anterior à chegada dos europeus no mundo africano. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, o tipo de campanha, o tipo de movimento político que vive de uma falsificação histórica deste tamanho, vive da ocultação de 8 séculos de história, é em si mesmo um crime. Então, essa argumentação toda dessa gente não tem nem que ser ouvida, isso é uma coisa absolutamente desprezível. E quem quer dizer que qualquer indivíduo de origem europeia que seja acossado por esta cobrança, tem que responder, olha, vai enganar sua mãe, sua avó, sua tia, eu não lhe devo nada, eu não escravizei ninguém, meus antepassados foram escravizados por vocês muito antes, tá certo? E se depois outro fez a mesma coisa com você, fala, bom, então deu 0 a 0, né? Muito bem. Mas, se esse tipo de falsificação fosse somente com relação ao passado, tudo bem. Mas vejam o que aconteceu também nesta mesma semana. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, havia lá uma discussão que pretendia emitir uma resolução exigindo do governo muçulmano do Sudão a investigação e a punição dos envolvidos no mais vasto genocídio da atualidade, que é a limpeza étnica promovida pelas milícias muçulmanas com as populações não árabes da região de Darfur, no oeste do país. Parece que o negócio lá já chegou a 200 mil mortos e 2 milhões e meio de refugiados. Muito bem, então queria fazer uma declaração
exigindo do governo a investigação e punição desses crimes hediondos. A resolução deixou de ser aprovada por 2 votos. E houve 4 abstenções. Uma delas vinha de quem? Do Brasil. Ou seja, o Brasil não acha importante investigar o genocídio e punir o genocídio, né? E ele preferiu, vamos dizer, se alinhar com os países que ficaram contra ou se abstiveram, como a Arábia Saudita, China, Cuba, Paquistão, Rússia, Zâmbia. Quer dizer, diz-me com quem andas e eu direi quem és. O Brasil é exatamente isso hoje. O Brasil é um servidor de ditaduras genocidas, tá certo? Está alinhado com elas e não abre. Ele tem um amor sem fim por esta coisa, né? Olha, se vocês quiserem mais detalhes sobre esse negócio do Mandela com os diamantes, vocês procurem na revista The New Republic, www.tnr.com, um artigo de um autor chamado Isaac Chotiner, Chotiner. E está lá tudo explicado, essa sem vergonhice, tá certo, deste homem que viveu do trabalho escravo e que hoje posa como sendo o grande herói nacional. Então, por falar em burrinho demais, esta semana apareceu mais um gênio aí. Eu vou lá derrubar o Olavo de Carvalho, publicou um artigo tal de Gustavo Moreira, publicou um artigo chamado Imposturas de Olavo de Carvalho, onde ele pega um pedacinho de um programa. Note bem, ninguém escreve um negócio para contestar um livro meu, uma tese minha, nada. Pega 3 minutos de programa, né? E daí escreve 100 laudas sobre o negócio, né? Quer dizer, isso é fantástico. Já viu assim, a reputação de um filósofo ser julgada não pelas suas obras, mas por uma coisinha que ele falou no programa de rádio. Meu Deus do céu, como é possível? Só no Brasil acontece um treco desse. E, o que o sujeito falou em 3 minutos no programa de rádio, você responde em outros 3 minutos no programa de rádio e pronto, acabou, né? Agora o sujeito pega aqui e diz, vai fazer um estudo profundo, né? Onde ele estava dizendo ali que este negócio, vamos dizer, de colocar a comunidade negra como vítima da perseguição europeia, branca, etc., etc., é uma coisa absolutamente desproporcional, porque houve muito mais escravidão no mundo árabe, tá certo? E, mais ainda, negros e mestiços estiveram entre os grandes proprietários e traficantes de escravos desde o início, muito antes do europeu chegar na Europa. Tá certo? Então eu estava falando da desproporção entre o tráfico negreiro no mundo árabe, na própria África, e no mundo ocidental, dizendo que durante muito tempo só se falou a respeito deste, esquecendo o outro e perdendo, portanto, o senso das proporções. O rapaz ficou brabíssimo e escreveu um artigo aqui, Imposturas de Olavo de Carvalho. Então ele pega as autoridades da matéria e faz um artigo praticamente constituído só de citações das autoridades, que ele aqui transcreve, né? Transcreve não, põe lá uma cópia fotostática dos trechos, né? Provando que, segundo esses estudiosos, eu estou completamente errado, eu distorci tudo, né? Eu exagerei o tráfico islâmico, né? Tudo porque, no fundo, eu sou um racista filha da puta, evidentemente, quem não sabe, né? Então, só que quando você vai ver quem são essas autoridades, é o seguinte, ele não cita nem um livro sobre o tráfico islâmico. Ele só cita livros sobre o tráfico ocidental. Eu digo, meu filho, como é que lendo o livro sobre o tráfico ocidental se tira conclusões sobre o tráfico muçulmano? Que mágica é essa, hein? Segundo lugar, a bibliografia dele, a mais atual é a do Alberto Costa e Silva, A Manilha e o Libão, que é um livro publicado em 2002. O livro do Alberto Costa e Silva é uma obra-prima, eu mesmo recomendei. Só que é o seguinte, ele só trata do tráfico ocidental. No primeiro volume, que se chama Espada e a Lança, ele menciona, assim, em 2 páginas, de um livro de 700, ele menciona o tráfico islâmico de passagem, mas esse não é o assunto do livro. Então, agora, quantos livros você leu sobre o assunto do tráfico islâmico, Gustavo Moreira? Resposta, nenhum. Nenhum. Tu está chutando, meu filho. E as suas informações estão totalmente desatualizadas, porque esses especialistas que você cita, além de não tratarem do assunto, veja, por exemplo, Alberto Rani. Alberto Rani é um excelente historiador, besta reputado, só que é o seguinte, Alberto Rani morreu em 93. Ele não pode ter lido tudo o que se descobriu depois a respeito, que é uma coisa muito impressionante, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Outros, ele pega são doutrinários marxistas, como Perry Anderson, tá certo? Ou um simples apologista da Revolução Islâmica, como Amin Maalouf. Quer dizer, primeiro, não são especialistas na matéria. Segundo, aqueles que são, como por exemplo Manolo Florentino,
um estudioso brasileiro, muito sério. Só que é o seguinte, ele só estuda o tráfico brasileiro. Hã? Pô, vejam lá a bibliografia dele, vejam os trabalhos dele, são um trabalho muito bom, por exemplo, comparando, né, o tráfico na Bahia e em São Paulo. Eu digo, mas escuta, como é que você estudando Bahia e em São Paulo, você vai saber o que estava se passando na Zâmbia, na Serra Leoa? É impossível, meu filho. Então você tem que procurar, você quer falar do assunto, vai procurar a bibliografia sobre o assunto, não sobre um outro assunto parecido. Né? Então aqui, vou dar algumas, aliás, toda a bibliografia que ele cita é em português, estão todos discutindo com mais um erudito monoglota, é um negócio fantástico no Brasil. Né? Então o cara lê esses livros que já são de circulação usual, né, no meio universitário brasileiro, lê aqueles 5 livrinhos e acha que sabe tudo. Então, bom, tudo isso está enormemente desatualizado, praticamente tudo o que se sabe sobre o tráfico islâmico foi descoberto nos últimos 20 anos, pelo menos 30, né? Então é realmente novidade, mas que um estudioso, um erudito como vocês pretendem, tem a obrigação de estar informado. Mas primeiro você tem que aprender a ler em línguas estrangeiras, meu filho, coisa que você não sabe, você só lê livro em português. Tá certo? Então eu vou mostrar aqui alguns livros essenciais para o estudo do assunto, que não vamos nem entrar na discussão da matéria, porque as informações dele estão tão desatualizadas, estão tão por fora, ele ignora tão completamente o tráfico islâmico, que a única coisa que ele pode fazer é realmente, né, tirar um PDF de alguns livros altamente desatualizados e botar aqui para, né, exibir a cultura que não tem. Então, antes de tudo, meu filho, você quer discutir o assunto? Informe-se. Então, veja, por exemplo, leia este livro, Les Négriers en Terre d'Islam, Os Negreiros nas Terras do Islã, de Jacques Heers, tá certo? Que foi professor de História da Sorbonne e publicou vários livros a respeito das cruzadas e da escravidão. Né? Esse livro foi publicado em 2003, 10 anos depois da morte de Alberto Rani, que não sabia de nada. Né? Também este aqui, né? Paul Bepler, Bepler é B-A-E-P-L-E-R, White Slaves, African Masters, narrativas de escravos brancos na África. Né? Olivier Pétré-Grenouillot, Traite négrière, Tráficos Negreiros, também um livro recente, tá certo? Que atualiza você com o que estava acontecendo no Islã. Serge Billet, autor africano, Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Faz favor de ler isso e depois vem me encher o saco, tá? Aqui, Bernard Lugan é o maior historiador da história africana, um historiador ocidental da história africana. Tem 2 livros importantíssimos aqui que dão para você uma ideia do tamanho do tráfico, tá certo, muçulmano, que chegou a escravizar 17 milhões de africanos. 3 vezes mais do que veio para o Ocidente. 17 milhões. A maior parte deles foram castrados. Os homens, 90% foram castrados, coisa que não aconteceu no Brasil. Segundo, o tráfico islâmico, enquanto para a América e para o Brasil, muito mais para o Brasil do que na América do Norte, vinha a maior parte dos escravos eram homens, que era para trabalhar na lavoura, no Islã eram mulheres para ser exploradas sexualmente pelos seus patrões. Você vê o alto nível moral que era a escravidão islâmica. Também este livro do próprio Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique. Tem aqui uma infinidade de dados, tá certo? Para tapar sua boca e você nunca mais vir encher o meu saco. Tá certo? Aqui, Ronald Siegel. Islam's Black Slaves, The Other Black Diaspora. Ronald Siegel. Né? Esse livro importantíssimo do autor africano Tidiane Ndiaye, N''D''I''A''Y''E, Le Génocide Voilé, o genocídio velado, quer dizer, o genocídio praticado pelos escravizadores muçulmanos contra os escravos negros ao longo de 13 séculos. Né? E o cara vem dizer que não foi nada, que o principal foi no Ocidente, que nós aqui somos escravizadores. A grande diferença entre o Ocidente e o mundo islâmico, e o mundo africano inteiro, aqui o senhor Gustavo Moreira, é o seguinte, é que aqui houve movimento abolicionista, desde o século XVIII começou. E lá nunca teve nada. Ninguém pregou a abolição, por quê? Porque no Islã, o Corão assegura o direito de ter escravos, então ninguém vai abrir a boca contra o Corão. Então nunca houve movimento
movimento abolicionista lá. O movimento abolicionista foi inventado por nós, europeus, cristãos, fascistas, nazistas, racistas, filhos da puta. Fomos nós que inventamos isso, Gustavo Moreira. Né? Agora, para ver como é que a vida é boa nesses lugares, ainda aqui, lê esse livro. Mende Nazer, Slave, My True Story. A história de uma escrava que fugiu de país muçulmano, tá certo? E foi procurar abrigo na Inglaterra. Lugar cheio de nazista, fascista, filha da puta, né? Também, ó, esse aqui. White Gold. Gilles Milton. White Gold. A história extraordinária de Thomas Pellow e do 1 milhão de escravos brancos no Islã. Quer dizer, 1 milhão está abrangido nessa história, não quer dizer que foi só 1 milhão. De escravos africanos foram 17 milhões. Tem mais aqui 1 milhão de brancos. E esse aqui. Murray Gordon. Slavery in the Arab World. Então, tudo isso, meu filho, é a pesquisa histórica realizada nos últimos 20 anos e não chega no Brasil. Isso não é para quem só lê português, tá certo? Para monoglota metido como você, tá certo? Então vai o seguinte, vai estudar, vagabundo.